De volta ao nosso estúdio com o De Frente para você. Sejam muito bem-vindos. Como eu disse, hoje uma convidada muito especial. Hoje você vai aprender como as pessoas ficam mais bonitas, né? Mais belas. E é claro, né? Sempre levantando a autoestima. Ela que é doutora, especialista em harmonização não só facial, mas corporal e glútea também, né? Que é um dos procedimentos mais procurados hoje aí na estética corporal. A harmonização glútea. Gostou dessa, Baiano? Você sabe? Ela é uma artista. É a doutora Raquel Mamed. Seja muito bem-vinda, doutora. Tá? Vamos contar um pouquinho da história de vida da doutora hoje para vocês, como sempre. Né? E também, é claro, falar da especialização dela, que muda realmente a vida das pessoas, a autoestima e a estética. Mais uma vez, seja muito bem-vindo, doutora. Obrigado por comparecer aqui à nossa entrevista. Obrigada, Vicente. É um prazer estar aqui nesse programa, receber esse convite maravilhoso e com um tema tão especial assim, de falar além da minha parte profissional, da minha história de vida também. Espero que vocês se identifiquem e que eu possa tocar o coração de cada um que está assistindo hoje. Vamos começar pelo começo, como eu sempre digo, né? Lá onde você nasceu. Onde você nasceu, como foi sua infância? Conta pra gente um pouquinho aí dessa história. Certo. Eu nasci em Goiânia mesmo, né? Eu sou natural daqui e eu vim de uma família que não tinha muitas condições, tá? Meu pai e minha mãe eram de uma família muito humilde mesmo. Meu pai foi criado na roça, na fazenda, passou fome várias vezes. É uma história muito tocante, toda a infância que ele tem. Mas ele subiu na vida, né? Ele casou com a minha mãe, primeira namorada, amor e tudo. E aí formou uma linda família de 3 filhos, né? Meu pai sempre criou a gente na dificuldade, mas na integridade principalmente, tá? Então, meu pai ensinou valores assim maravilhosos para todos os filhos e foi um exemplo de grande homem, um grande herói para mim. E eu falo foi porque eu perdi meu pai tem 2 meses. E foi recente, assim, poxa. Tem 2 meses e assim, ao longo da minha vida, onde eu estiver, se eu tiver a oportunidade de falar dele, da minha grande inspiração, do grande exemplo que ele foi para a minha vida, eu com certeza vou falar. O nome do paizão? Edmar. E ele sempre te apoiando, com certeza, aí. Sempre. A vida toda, mesmo através das dificuldades, Sim. adversidades aí, como todo pai e mãe, né? Sim. Sempre colocando sustento, mesmo Sim. com dificuldade na mesa. Como que foi o incentivo aí na sua carreira? Já desde pequena ele falava, você vai ser médica, Sim. hein, minha filha? Desse jeito. Na verdade, o meu pai tinha um grande sonho de ser médico. E ele não teve estudos, né, suficiente para poder encarar uma carreira médica, né? Então ele não conseguiu passar numa faculdade de medicina e ele passou em outra faculdade. Mas ele sempre guardou esse sonho no coração e ele transmitiu essa vontade para todos os filhos. Lá em casa somos 3, mas a única que seguiu esse incentivo do meu pai fui eu, né? Eu era aquela menina assim, aquela bebezinha do papai. Então, tudo que meu pai falava, eu obedecia. Eu sempre achava que tudo que meu pai falava era o correto. Afinal, meu pai sempre transmitiu integridade, valores, era uma boa pessoa. Então, eu achava assim, se meu pai está falando é porque ele sabe o melhor para mim. Então, eu sempre fui muito respeitadora nesse aspecto, né? E aí foi quando eu estudei, foquei e passei para medicina. Fiz uma faculdade federal, porque lá em casa não tinha nenhuma condição de pagar faculdade particular, então eu nem cheguei a prestar vestibular em faculdade particular, não tinha essa possibilidade para a minha vida. Já não tinha condição financeira, não. Então tinha que ralar de estudar. Tinha que ralar, Meu pai dava isso aqui para poder dar um estudo de qualidade, porque isso ele sempre deu. Eu sempre estudei em escola boa, né? Então, escola meu pai sempre pagou. E aí eu me dediquei e passei para medicina na UFG, né? E aí eu fiz medicina aqui. Você era bebezinha do pai porque era caçula? Era caçula. Era caçulinha? É caçula. E os irmãos? Foram fazer o quê? Meus 2 irmãos são veterinários. Veterinários. São irmãos mais velhos e os 2 fizeram veterinário.
Meu pai, ele sempre gostou da parte da fazenda, né? Então, isso inspirou os meus irmãos a fazer veterinária. Que legal, que bacana. Ele inspirou a todos, né? Inspirou a doutora, Sim. inspirou também os outros filhos, como é, sempre em quase todas as famílias. E a mãezinha sempre por trás, porque atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Uma né? grande mulher, é. Ela sempre batalhando junto. Sempre. A minha mãe, ela, assim, é a minha melhor amiga, é a minha inspiradora, é a minha base, é tudo, assim, na minha vida. E ainda mais agora, né, depois que eu fui mamãe, eu tenho a minha filha agora, a minha mãe, assim, eu costumo dizer para ela que eu acho que eu teria sucumbido se eu não tivesse ela ao meu lado nesse período da minha vida. Porque o quanto uma mãe faz diferença, Vicente, na vida da filha que se tornou mãe, sabe? O apoio, né? O apoio psicológico, o apoio real ali de cuidar da minha filha também, porque ela me ajuda, hoje ela mora comigo, tá? Então, assim, ela é minha base para tudo. Ela mora com você? Ela mora comigo agora. Depois que o papai se foi, então você resolveu botar a mãezinha perto. Ela está comigo desde o final da minha gestação, quando eu passei mal. E aí ela veio para minha casa para me ajudar. Teve algumas complicações? Eu tive algumas complicações. Na verdade, eu passei por uma situação muito difícil no meu parto. Eu tive atonia uterina no meu parto, eu sangrei muito. Foi aquele momento assim que eu fiquei entre a vida e a morte ali. Eu fiquei inconsciente e desmaiada no centro cirúrgico durante quase 4 horas. Poxa. E a ponto de ter parada cardíaca mesmo ali, com pressão 6/4, frequência cardíaca de 59. Então foi um dos momentos, na verdade, o meu segundo milagre de vida, que Deus me salvou. E aí eu tive que tirar o meu útero como forma de salvação para a minha vida. Então eu tenho uma filha, mas eu tive que tirar o meu útero. Eu sempre tive vontade de ter 3 filhos, mas nunca a nossa vontade é a vontade que Deus tem para a gente, né? Os desígnios de Deus a gente não contesta, né, doutor? Exatamente. Mas Ele te deu uma filha linda, a primeira. Maravilhosa. E sabe o que eu sempre digo para todo mundo? Né? Não sei se você vai concordar comigo, tenho 99% de certeza que sim. As pessoas só sabem o que é o amor verdadeiro quando tem um filho. Né? Essa que é a grande verdade. E você vai dar mais valor, se você já dá ao seu pai e à sua mãe, você vai dar mais valor ainda. Né? Isso é inexplicável, o amor que a gente tem no filho é realmente inexplicável. E é o amor verdadeiro, é o amor mais sincero que há. Né? Eu fico até arrepiado, emocionado, porque eu tenho as minhas 2 filhinhas lindas, também foi uma dificuldade. Né? Eu que tive que fazer por inseminação, minhas 2 lindas menininhas, a Rafaela e a Camila, né? Que hoje são o meu grande legado, né? Todo o meu legado. Nunca vou deixar nada maior aí na terra como elas. É um amor verdadeiro mesmo, né? E olha que coincidência, a minha também foi. Aí, que legal. A minha também foi. Não foi o doutor Luiz, não, né? Não, eu fiz em São Paulo. Em São Paulo? Eu fiz em São Paulo, numa clínica, eu vou falar o nome porque assim, eu sei que tem muita gente que... À vontade. É porque tem muita gente que sofre nessa trajetória. Vicente, você passou por ela, você sabe o quanto que é difícil psicologicamente para nós. Principalmente para a mulher. Principalmente para a mulher. E encontrar um lugar de gabarito, um lugar humano, um lugar que realmente eles têm todos os equipamentos necessários para dar certo, é difícil no Brasil. Então, eu fiz na Mater Prime, em São Paulo, com o Dr. Matheus Roque. Tá? Foi um divisor de águas para mim. A Raquel, né, foi o primeiro embrião que deu certo, mas eu tenho embriões congelados. E aí você vê, assim, a minha cabeça, o jeito que ficou nesse pós-parto, né? Porque eu considero meus embriões filhos que estão ali congelados, né? Mas eu não posso colocar eles, né? Mas eu já estou muito bem resolvida com isso, Vicente. Assim, eu tenho uma presença de Deus na minha vida muito grande. Então, eu sei que o caminho que Ele traça para mim é o caminho que eu quero. Eu quero o caminho dele, eu não quero o meu. Né? Então, se Ele resolveu me dar uma filha, então vai ser essa filha. E a minha filha realmente, ela é assim, maravilhosa. Foi tudo o que eu pedi para Ele e um pouco mais. A sua missão maior, não é? Exatamente. Foi o que Deus deixou
a sua missão maior, que é a Raquel, né? Filha da doutora Raquel. Isso mesmo. Que linda história mesmo. Eu sei, eu passei por isso e realmente o marido tem que estar ao lado, né? O companheiro tem que estar ao lado porque o psicológico mesmo da mulher fica muito abalado, né? E é o que conta muito até mesmo para que dê tudo certo, né? Isso. O doutor Luiz, que era aqui da clínica Ela, sim, se não me engano, uma pessoa maravilhosa, né? Ele simplesmente deixou a gente muito à vontade. Ele conversava com a minha esposa, ele falava, fica tranquila, vai dar tudo certo. Se você não ficar tranquila, não vai ter jeito. Acabou que no final das contas aí, deu tudo certo, graças a Deus. Vamos embora para a sua trajetória de vida? Vamos. Trajetória de vida e agora faculdade. Como é que foi a faculdade? Sim. Já sabia o que fazer ou entrou meio perdida? Eu entrei na faculdade já sabendo que eu queria cirurgia plástica. Era sempre focada então em estética. Focada em estética. Era a minha intenção ser cirurgiã, né? Cirurgia plástica. Nesse período da minha formação, depois que eu terminei ali a faculdade, eu fiz residência logo em seguida em cirurgia geral, porque é um pré-requisito para fazer cirurgia plástica. Só que no meio do caminho aí da minha residência em cirurgia geral, eu acompanhava muito o departamento de cirurgia plástica lá da UFG. E, assim, é um departamento maravilhoso. Só que muitas coisas que eu via lá, eu não ficava muito contente, assim, do ponto de vista de resultado final. Eu não ficava muito contente e achava que eu não conseguiria trabalhar com aquilo para o resto da minha vida. Não que fosse ruim, Vicente, veja bem. Ali é um hospital-escola. A gente pega os piores casos. Ali não é igual o caso do seu consultório. Então, eu tinha que ter essa maturidade na minha cabeça, mas realmente, naquele momento, eu não quis. Resolvi parar, não prestar cirurgia plástica e resolvi fazer intensivismo, que é plantões em UTI, né? E aí eu passei 7 anos da minha vida sendo intensivista em Brasília. Lá eu era concursada e trabalhava também em hospitais particulares lá. E passei uma gama aí da minha vida cuidando e salvando vidas. Enfrentei toda a linha de frente do Covid ali, tudo, nunca fui contaminada. Só que chegou um momento da minha vida que eu não estava mais feliz. Eu sei que eu tive um desígnio ali, naquele momento, porque assim, foram muitas vidas salvas ali na UTI, né? Mas eu comecei a não me sentir bem mais. E eu cheguei a ter um quadro de burnout. Que é o burnout? O burnout é como se fosse síndromes depressivas, sintomas depressivos, mas relacionados ao trabalho. Só o trabalho. Quando você sai do trabalho, você fica melhor. Então era assim, como eu trabalhava em Brasília, várias vezes assim, eu pegava meu carro, ia de Goiânia a Brasília chorando, sabe? Foi um período muito difícil. E foi quando eu falei para Deus, Senhor, eu não consigo mais. Eu preciso mudar de ambiente na medicina. Eu preciso me sentir viva novamente, né? Fazer o que eu amo. E aí foi quando surgiu uma ideia de fazer pós-graduação em medicina estética. Vicente, meu primeiro dia na sala de aula, quando eu comecei a ver ali o professor dando aquelas teorias e tudo, sabe aquelas borbulhas assim, ó, no coração e no estômago, aquele frio na barriga? Era como se Deus falasse para mim, ó, filha, é para isso que você nasceu, o seu dom está aí. Naquele dia, naquele primeiro dia de aula, eu tive a plena certeza que eu ia fazer aquilo para o resto da minha vida. E eu conseguia me ver assim, ó, como referência no Brasil. Era isso que eu conseguia enxergar naquele primeiro dia de aula. Olha que legal, hein? E foi muito difícil para mim essa transição. E se tiver algum médico me assistindo, os médicos que estão passando por essa fase de transição de especialidade vai saber o que eu estou falando. É uma fase muito difícil, porque a gente sai de algo que está consolidado, que a gente tem uma carreira ali naquele momento, para ir para algo desconhecido. E algo que você ainda não ganha o seu sustento ali. Então, você tem que começar a transicionar. Eu ainda era concursada em Brasília. Eu exonerei meu concurso. Eu saí de todos os meus empregos particulares e fui transicionando. Saía de um pouco, comecei a atender em consultório, né, em Goiânia, em Brasília, e fui fazendo essa transição.
Só que uma das coisas que sempre me moveu foi essa certeza que Deus colocava em meu coração. Porque se eu não tivesse essa certeza, se eu não tivesse meu marido e meus pais que me apoiavam, eu não teria conseguido. Porque é um caminho difícil. Quando você já tem algo consolidado, é difícil você mudar da água para o vinho. E eu consegui. E foi onde eu me encontrei. Hoje eu faço realmente o que eu amo. Eu tenho uma verdadeira paixão pelo que eu faço, né? E foi maravilhoso ter encontrado esse caminho na medicina e levar a medicina com um propósito, que é o que eu busco fazer hoje no meu consultório. Na verdade, você sempre esteve focada na faculdade em cirurgia plástica, estética. Isso. Né? Por algum motivo, né, a gente não sabe, até mesmo inexplicável, ou amando de Deus, né, você foi para salvar vidas na época da Covid. Eu também acredito muito nisso. Né? O nosso destino praticamente traçado, é só você souber ouvir Deus. Né? Exato. Então, se ele te desviou para lá, né, era para você realmente salvar vidas. Depois você sai de uma condição financeira boa, né? Porque você estava concursada, trabalhando em hospitais. De repente não se sentia bem mesmo assim. Né? Outro chamado já dizia que você tinha que fazer realmente uma especialização em outro lugar. E foi deixando o seu lugar. Poxa, eu acho muito bacana isso, porque você deixou de estar num lugar confortável, de certa forma. Isso. Né? E procurou um novo horizonte. Aí você descobriu realmente que você ia ser. O que você acha que realmente foi o ponto-chave a partir daí, né? Trabalhar com a estética das pessoas? O que você acha que pode mudar nas pessoas esse trabalho? Qual o impacto que tem na vida das pessoas esse trabalho que você faz? Principalmente para as mulheres, Vicente, assim, a autoestima é algo que, assim, que tem que estar inerente no dia a dia de nós, tá? E olha, Deus é maravilhoso, porque eu sempre fui uma pessoa que... Eu sempre fui bem resolvida comigo mesma, certo? E trabalhar com estética, eu sempre falava, né? Gente, quando você tem uma autoestima, você consegue se impulsionar na vida. Você consegue trabalhar melhor, você consegue subir de um cargo em alguma empresa que você está. Você consegue ter a solidez necessária para você enfrentar. Por quê? Porque você está bem consigo mesmo. Você se empodera quando você está bem. Quando você está mal, você se sente feia, você se subjuga. Você entra para o buraco, você só quer ficar em casa, você não quer sair, você não quer fazer nada, você não quer expandir. Você nem se sente boa o suficiente para o seu marido ou para o seu namorado. E eu falava isso sem ter realmente vivido algo tão drástico assim na minha vida. E eu passei por isso no meu pós-parto. Eu estou contando isso aqui para você, mas poucas pessoas sabem, né? Porque eu nem trouxe isso para o meu Instagram ainda. Eu passei por um período terrível de baixa autoestima no meu pós-parto, porque toda a minha recuperação foi muito mais lenta, mais difícil por conta da cirurgia de retirada do meu útero. Todo o abalo psicológico que eu sofri nesse pós-parto por conta disso, e mais ainda ter o cuidado com a criança. E mais ainda, Vicente, eu ter parado de trabalhar, porque o trabalho para mim sempre foi um ponto muito forte da minha vida, sempre foi. Então, juntou tudo. Era como se eu não me sentisse mulher mais. Foi terrível. Terrível ao ponto de eu não me enxergar mais como a Raquel no espelho. Eu não olhava mais no espelho. Eu não queria mais passar na frente do espelho. Eu não conseguia me adaptar com o meu novo corpo, com as minhas novas formas. E foi realmente drástico para mim. Por quê? Porque como eu não me sentia boa o suficiente mais, eu passei a não dar tanto amor para o meu marido nesse período e eu passei a nem postar mais. Eu não conseguia olhar as coisas no celular, no Instagram, no meu WhatsApp. Eu entrei numa reclusão e foi aí que eu entendi o quão importante é a autoestima da mulher. Até por isso Deus me fez passar para eu poder ressurgir mais forte, transmitir isso de uma maneira mais forte para as pessoas. Porque eu tenho certeza que tem muitas mulheres que se identificam com o que eu estou falando agora, certo? Então, depois que eu comecei, isso foi 7 para 8 meses depois, hein?
Eu não fui uma Virgínia ou uma influenciadora aí que com 10 dias estava bem, não. Já faz quanto tempo? A minha filha tem 1 ano e 4 meses. Com 7 a 8 meses, mais ou menos, de vida dela, que eu fui começar a fazer uma atividade física mais intensa, e emagrecer, porque eu não emagreci durante o período que eu amamentei. Que eu fui começar a me sentir mulher de novo, dar mais atenção para o meu marido, entendeu? Me cuidar mais, me olhar no espelho realmente, postar mais coisas. Então eu fui me reerguendo, só que não foi da noite para o dia. E esse período que eu passei, eu consigo enxergar hoje o quanto o que eu faço ali no consultório é importante para as mulheres que têm baixa autoestima. Mas você venceu isso sozinho com a família ou chegou a fazer algum tratamento? Só com a minha família. Porque juntou não só a retirada do útero, que foi de uma forma brusca e psicológica para você, deve ter sido muito, mas muito difícil mesmo, mas também juntando a depressão pós-parto, a disfunção hormonal, que já é comum de todo pós-parto, né? Então, eu acredito que tenha sido assim, quase que impossível da gente imaginar o que você realmente sentiu. O homem não vai chegar a sentir isso nunca. Sim. Né? A minha esposa chegou a ter, de certa forma, depressão e não sabia o porquê que ela tinha, porque a vida estava boa, estava normal. Sim. Né? Imagino você, o que você deve ter passado, infelizmente, né? Mas Deus que ajudou. Sempre assim, sempre Deus é muito atuante na minha vida. Eu tenho Ele como base de tudo para mim, E eu procurei sempre Ele e eu me reergui, assim, com a ajuda da minha família, minha mãe sempre comigo. Por isso que eu falo que ela foi importantíssima, porque senão eu teria sucumbido. Tá? A minha mãe foi a minha médica, na verdade, aí nesse pós-parto. Meu marido também, viu, Vicente? O meu marido, ele esteve ao meu lado forte e sólido. Nos períodos que eu nem olhava para ele direito, ele vinha para mim e falava, amor, eu tô aqui e eu não vou te deixar, eu tô aqui. Eu casei com você, foi pro resto da minha vida. Então é ao seu lado que eu vou permanecer, nos melhores e nos piores momentos. Ele que me dava banho nos pós-partos, eu não dava conta de tomar banho, de tão frágil que eu estava. Ele me deu banho mais de 1 mês. Então, ele sempre esteve ao meu lado, forte, e sempre falando, você está linda, você está maravilhosa. Amor, isso é um período, você vai voltar mais forte. Então, quanto é importante o papel do marido, tá? Nesse período. Não são todos que aguentam essa fase, porque realmente o que você falou é isso, Vicente. A mulher passa pela disfunção hormonal, pelas alterações, o homem não. Do jeito que ele estava na gravidez, ele permanece no pós-parto. Para ele não muda muita coisa. Para a mulher, não. Muda completamente. A vida vira do avesso, né? Mas é importante a gente começar a olhar para nós mesmas. Então, buscar o que vai nos satisfazer, né? Meu bumbum caiu demais na minha pós-gestação. Tem como eu melhorar? Porque eu não estou dando conta mais de usar biquíni. Eu escuto muito isso no consultório. Escuto muito. É o procedimento mais procurado no consultório? Um dos mais procurados. Harmonização de glúteo. A brasileira é uma coisa assim que importa demais. É conhecido no mundo inteiro, conhecido na verdade, no mundo inteiro. O bumbum brasileiro. Bumbum brasileiro. E aí, essa mudança de autoestima é a virada de chave para muitas coisas. Para uma melhora de casamento, para um melhor posicionamento no mercado de trabalho, no emprego, em tudo, né? E eu escuto muitos relatos assim. Tem pacientes que chegam para mim e falam assim, doutora, salva meu casamento. Tem pacientes que me falam isso, salva meu casamento. Melhora isso, isso e isso em mim. Eu preciso me sentir viva de novo. Eu preciso segurar meu casamento. E é isso, o quanto é importante. Esse é o impacto realmente que você acha que tem, então, o seu trabalho na vida das pessoas. Com certeza. Impacta não só no casamento, no relacionamento, mas até mesmo na vida profissional. Na vida profissional. São relatos de pacientes. Muitos relatos. E hoje, Vicente, eu faço um trabalho não só na questão da autoestima. Hoje no meu consultório eu faço um trabalho também humano e espiritual. Porque eu entendi que o meu propósito, ele é muito maior do que só médica. Eu vivi muita coisa na minha vida já, que a gente pulou um pouco, que foi a questão do meu primeiro milagre da minha vida, que foi quando eu fui diagnosticada com câncer, com 18 anos de idade. Eu tinha acabado de entrar para a faculdade de medicina.
Então, era um osteosarcoma de coluna cervical, extremamente agressivo, foi, assim, trágico na minha vida, né? 18 anos. 18 anos. E eu recebi um milagre. Deus me curou. E foi toda a minha trajetória de tratamento, foi uma trajetória, assim, ó, fiscalizada intimamente por Ele. Eu recebi uma missionária na minha casa, em que ela ficou cuidando da minha comida durante meses. Ela orava para mim todos os dias, várias vezes ao dia, fazia a minha comida, orava nos remédios que eu tomava. Tudo que eu ia fazer, ela orava. E ela falava, eu estou aqui porque Deus me designou para poder ser instrumento da sua cura, e Ele vai te curar. E foram vários sinais. Teve um episódio que foi o meu encontro com Deus. Foi a única vez na minha vida que eu realmente, assim, que Deus apareceu para mim. Eu estava na clínica, eu estava em septicemia, tá? E eu estava, assim, num quadro gravíssimo. E aí, quando caiu a noite que eu fui dormir, antes de dormir a gente escutou um hino muito bonito, aquele hino da cura, Receba a Cura, da Ludmila Ferber. E aí, quando eu fui dormir, eu fiz uma oração assim, só eu mesma. Eu fiz uma oração e falei assim, Senhor, eu estou sofrendo muito, porque já tinha muitos dias internados, que eu não conseguia comer nada, eu só vomitava, eu já tinha emagrecido muito e eu estava num quadro de septicemia, né? Eu estava quase indo para a UTI, na verdade. E aí eu falei assim, Senhor, já tem muitos meses que eu estou aqui, eu estou sofrendo muito, eu não quero sofrer mais do que eu estou sofrendo agora. Eu não quero, realmente. Se for para o Senhor me levar, que o Senhor me leve essa noite, dormindo. Porque eu quero ir em paz. Mas se não for, porque eu não quero ir. Eu falei para Deus, falei assim, eu não quero ir por um motivo só. Porque meu pai e minha mãe vão sofrer muito aqui. Então eu não quero deixar eles. Se não for para eu morrer, se for para o Senhor me curar, que o Senhor me cure essa noite. E aí, Vicente, eu dormi. Foi essa a minha oração com Deus. Foi isso que eu falei para ele. De coração. E aí eu dormi e eu tive um sonho só. Jesus Cristo desceu assim, ó, do teto, né, da clínica ali, do quarto, vestido todo de branco, com uma luz ao redor dele. Eu não vi o rosto, eu só vi a luz e o corpo. E ele desceu ali, no pé da minha cama, e falou assim para mim, filha, você não vai morrer. Eu não vou te levar essa noite. Você vai ser curada. E você vai acordar e vai conseguir comer. E aí ele pegou e subiu de novo. E foi embora. Eu só tive esse sonho. E aí quando eu acordei, eu chamei minha mãe desesperada. O meu corpo fisicamente já estava outro. Eu estava me sentindo curada. Eu estava me sentindo forte. Meu Deus. Falei assim, mãe, faz um misto quente e um copo de leite para mim, porque eu vou comer, eu não vou vomitar e eu vou receber alta hoje. Já tinha mais de uma semana que eu não comia nada, Vicente. Nada, eu vomitava tudo que eu colocava na minha boca. Aí minha mãe saiu chorando, gritando. Foi lá, fez o misto, trouxe o copo de leite, eu comi tudo. Quando o meu médico passou no quarto, ele falou assim, eu não acredito no que eu estou vendo aqui. Eu falei assim, doutor, me dá alta. Raquel, como que eu te dou alta? Eu quero a alta hoje. Eu recebi a alta e fui embora para casa. Naquele dia, Deus me curou. Naquele dia, eu recebi a cura de Deus. E aí, enfim, é uma trajetória muito longa, assim, a contar a história de tudo que eu vivi nesse período de tratamento, tá? Mas, no final das contas, hoje eu não faço nenhum tipo de exame, de acompanhamento, eu não faço nada. Então, esse foi o meu primeiro milagre da minha vida. E meu segundo foi no meu parto. Então, eu levo Deus para onde eu for, Vicente. E é por isso que hoje eu faço algo diferente no meu consultório. Eu entendi que Deus me quer no propósito da missão dele também. Então, às vezes, Vicente, se a paciente está com alguma angústia, alguma coisa, eu simplesmente converso com ela, eu simplesmente pego a mão dela, faço uma oração.
e ela vai embora. Você tenta entender o sofrimento da paciente. Exatamente. O que realmente ela está passando. Exatamente. Várias pacientes já vieram no meu consultório e eu fiz uma oração, a gente conversou alguma coisa, ela ficou bem e foi embora. Não fez tratamento e não é o que eu quero. O tratamento, às vezes, não é a resolução do problema. Entendeu? Não existe tratamento estético se você não está com o coração livre. Às vezes, Deus precisa tocar ali, às vezes você precisa de uma instrução sobre alguma coisa, sobre alguma conduta. Então, hoje é isso. Hoje eu quero a minha vida profissional vinculada ao propósito de Deus. E eu quero isso que cresça cada vez mais. Tem algum caso marcante de alguma paciente ou paciente na sua vida, na sua carreira? Você, assim, fala, Vicente, esse eu não vou esquecer. Realmente me marcou. Eu consegui ajudar essa pessoa através da estética mesmo. Tem muitas, porque realmente assim, a transformação de vidas é muito grande ali, tá? Eu vou contar uma que é uma paciente, inclusive minha de Brasília, que foi uma das pacientes que me procurou com um casamento assim, praticamente acabado. E ela entrou no meu consultório extremamente assim, infeliz mesmo, com a cara triste, semblante triste, e as poucas palavras que ela começou a falar comigo, ela começou a chorar. E aí ela falou assim, doutora, eu tenho um sonho hoje, porque o meu marido gosta demais de bumbum, eu não tenho bumbum, o meu bumbum é terrível, tem um buraco no meu bumbum, eu não coloco biquíni, eu não fico de lingerie perto dele, eu não consigo me relacionar com ele intimamente, e eu vim aqui para poder salvar o meu casamento. Só que eu não tenho dinheiro suficiente para poder pagar um tratamento desse. E essa paciente, meu coração rachou no meio, quando eu vi o relato dela. E aí eu conversei com ela e tudo, olhei, vi, realmente era um caso que precisava de bastante volume para a gente poder construir um bumbum melhor. E aí ela começou a fazer o tratamento aos poucos. Vicente, ela juntava o dinheiro dela, ia lá no consultório, fazia um pouquinho. Juntava mais um pouquinho, passava um ano, ia lá no consultório, fazia mais um pouquinho. Eu já trato essa paciente, deve ter uns 3 anos, mais ou menos. Uhum. E hoje ela está com um sorriso aqui. Aí agora o bumbum dela já está lindo, só que agora ela quer o bumbum de brasileira. Ela quer um negócio desse tamanho aqui. Ela saiu de um negativo, já está lindo o bumbum dela, maravilhoso, e ela quer um desse tamanho. E hoje o casamento dela é muito melhor, ela não se separou, e hoje ela não tem a tristeza que antes ela tinha ali na minha consulta, né? Hoje ela é maravilhada com o bumbum dela, né? E é uma paciente que eu levo no meu coração, porque é daquelas que, junto o dinheirinho dela, com tudo ali na dificuldade, vai lá e faz o bumbum dela. Em anos, hein? De anos. Agora o que a gente tem que deixar bem pontuado é o exagero, né? Principalmente o que você falou, né, doutora? Ela já está com um bumbum bonito, por exemplo, essa paciente. Uhum. Mas tem gente que exagera. Você já chegou a dispensar, falar, não, eu não faço porque realmente vai ficar, né, esquisito? Eu já cheguei a dispensar várias vezes. Não foi uma nem duas. É mesmo? Várias vezes. Tem muitos pedidos assim que ultrapassam os limites. Demais, Vicente, demais. É aquela busca incansável da beleza extrema, né, doutora? Tanto de paciente minha mesmo, que já fez, por exemplo, 2 sessões, porque para tratamento definitivo, geralmente 2 sessões fica bom. E aí queria a 3ª ou queria a 4ª, eu falei assim, não faço mais. Já está no limite, já se a gente fizer mais um pouco, não vai ficar legal. Aí você vai sair de um bumbum bonito para ficar um bumbum estranho, que todo mundo olha na rua e fala, Deus me livre. Não quero, isso não é legal. Então já dispensei pacientes minhas e já dispensei pacientes que vieram de outros profissionais. Para aumentar mais ainda. Para aumentar mais ainda, que eu falei, não dá. Provavelmente tinham sido recusados também lá. Provavelmente. A gente não está falando só de bumbum, não, viu, gente? A gente está falando de tudo, né? Da busca à beleza extrema, mas em tudo. Por exemplo, na boca, né? Às vezes em outros locais, na face, né? Que chegam a deformar, né? Chega. Aí sai da beleza e vai para
para estranheza. Uma estranheza. É aí onde gera o medo na sociedade. Muitas mulheres têm medo, às vezes, de fazer algum procedimento estético e ficar deformada. Mas elas não veem que não é da noite para o dia que você fica deformada. Assim, aquilo é um exagero, não é o normal do consultório. E eu também já dispensei pacientes de harmonização facial. De boca, que chegou com a boca assim já um pouco mais exagerada e queria ainda fazer boca comigo. Eu falei, não, a gente precisa tirar essa, se você não está gostando dessa, não é colocar mais. A gente precisa tirar essa e fazer uma do zero. Porque tem como tirar o ácido hialurônico, né? Tem uma enzimazinha que você coloca e dissolve o produto. O ácido hialurônico é o que você mais usa. Você trabalha com PMMA também? Trabalho principalmente no corporal. Agora, no rosto, eu trabalho mais com facial. Tem médicos que são contra, né? Tem até mesmo uma discussão grande em relação a isso. Tem muitos médicos que são. Mas como é autorizado e aprovado? O PMMA, na verdade, Vicente, as pessoas ou os profissionais que são contra o produto são profissionais que não conhecem a fundo o que é aquele produto, a molécula, o que ele faz, não trabalha com aquilo. Porque todo profissional que começa a se especializar e trabalhar com PMMA, ele se apaixona completamente, porque é um produto extremamente seguro e que entrega um resultado como nenhum outro entrega na estética. Nenhum outro, não adianta. Essa paciente minha, por exemplo, aí do casamento, a única opção dela era um tratamento definitivo. Não tinha como fazer ácido hialurônico no bumbum dela. Então, transformações de glúteo, por exemplo, é só com procedimento definitivo. Para quem não sabe, o PMMA é um procedimento definitivo. Definitivo, isso. Né? Ele, quando é injetado no corpo, ele fica, né, definitivamente, diferente do ácido hialurônico que vai sendo absorvido pelo corpo. Né? É um procedimento que você tem que voltar a fazer. Os dois são procedimentos doloridos, da mesma forma, somente o efeito que é diferente. Na verdade, o procedimento do ácido hialurônico ele é mais simples e é bem menos dolorido, né? Porque a gente coloca só na camada mais superficial ali, debaixo da pele. O procedimento com PMMA, ele é um pouco mais invasivo, porque ele é colocado dentro do músculo do bumbum. É por isso que dá uma bunda tão bonita. Esse carnaval aí, a maior parte daqueles destaques das academias ali, dos desfiles, das escolas, eram bumbuns com PMMA, a grande maioria, porque virou paixão. É o único bumbum que dá projeção muscular, então ele fica redondinho. Então onde você coloca o PMMA é diferente do ácido hialurônico. É diferente. Essa eu ainda não tinha ouvido falar. É diferente, por isso que o resultado final é tão diferente. Então, aquele bumbum que é caído, flácido, tem um buraco, não adianta a gente colocar ácido hialurônico, não vai ficar bonito. A gente tem que colocar na região muscular para aquela região crescer. O PMMA, ele faz um bioestímulo de colágeno no local. Não é o produto que cresce, entendeu? As partículas, elas estimulam o organismo a produzir colágeno e aí produz muito colágeno enovelando essa micropartícula e aí aquele colágeno todo faz o bumbum crescer. Então, o resultado final é uma produção de colágeno que acontece ali na região. Mas a cicatrização e recuperação do PMMA é mais rápida, não? Na verdade, não, do que do ácido hialurônico, na verdade, é mais demorada. Mais demorada. Por quê? Porque você, ali o local vai passar por um processo inflamatório, vai inchar aqueles períodos e vai demorar 15 dias para poder começar a produzir colágeno naquela região. Já o ácido hialurônico, do jeito que você coloca ele ali debaixo da pele, ele fica. Só que ele é um gel, meio mole, né? Sim. E aí, ele não trata a flacidez. Então, não tem como você colocar um gel que é meio mole no bumbum flácido. Você concorda? Sim. Não tem como. Você tem que colocar algo que vai rejuvenescer. Então, o PMMA, ele produz colágeno, ele rejuvenesce. A pele do bumbum fica mais bonita, diminui celulite. O bumbum fica mais endurecido, parecendo aquele bumbum de academia. E ainda ele ganha volume. Então, ele melhora volume, projeção, rejuvenesce. E é, por exemplo, o tratamento mais indicado hoje das pacientes que estão usando Mounjaro e emagrecendo. Porque a flacidez você faz o preenchimento. Exatamente. Não tem como fazer ácido hialurônico nessas pacientes que estão emagrecendo com Mounjaro.
tem mitos e medos que você tem que esclarecer para os pacientes, às vezes? Exatamente, muitos. Porque, assim, o PMMA é o único produto definitivo liberado pela Anvisa. Então, se a paciente quiser fazer algum procedimento definitivo, não tem para onde correr. É o único liberado e é o único seguro, tá? Os outros materiais que geram tanta polêmica assim, que é confundido com o PMMA, são hidrogel e silicone industrial, que é o silicone líquido. Aí, o que acontece? Acontece os casos ruins de intercorrências com esses produtos clandestinos e aí queima o filme do PMMA, porque as pessoas não sabem diferenciar. Quantos e quantos programas que eu vejo na televisão em que eles falam do PMMA e do silicone líquido do mesmo jeito, como se fosse a mesma coisa, e são completamente diferentes. Então, várias pessoas falam da André Surak, cita André Surak, o que deu problema nela foi o hidrogel. Ela tinha produto clandestino nas coxas, não era PMMA, e realmente dá problema. O produto clandestino, Vicente, ele é usado em clínicas duvidosas, tá? Porque é um crime isso. Sim. Você usar isso é um crime, você é um criminoso. Eu noticiei várias vezes, eu nem entendo às vezes como tem mulheres, ou até mesmo homens, né, que chegam a entrar dentro de clínicas que eu mostrei as imagens, né, pela televisão e programas de diários de jornalismo, onde você fica assustado somente com o ambiente do lugar. Né? Você já vê que não é um ambiente propício a ser uma clínica séria. Exato. Né? Um ambiente totalmente insalubre. Então, as pessoas precisam tomar cuidado. Né? Às vezes, pagar o barato sai muito caro, não é? Exatamente. Exatamente, porque esses procedimentos são mais baratos com produtos clandestinos. Mas isso aí é uma coisa que eu nem gosto de falar, Vicente. Por quê? Porque isso não deveria acontecer. Sim. Né? Deveria, inclusive, ser uma coisa de saúde pública. Eu acho que o governo tinha que atuar. Por quê? Porque isso tá muito comum, por exemplo, entre a classe dos travestis, a classe dos imunossuprimidos, que às vezes não tem tanta... não tem tanta facilidade a fazer um procedimento definitivo, entendeu? Então, incluir essas pessoas para um procedimento definitivo que é regulamentado e que é seguro, é liberado pela Anvisa, tem que existir, tem que existir. Por quê? Porque quando essas pessoas procuram um produto clandestino e injeta isso no corpo, esse paciente invariavelmente, um dia ou outro vai ter que ir ao médico ou vai ter que ser internado. E aí, às vezes, é internado no SUS. É mais um gasto para o governo. Isso é saúde pública, isso é questão de gestão, né? Cuidado com o nosso cidadão. Então, isso deveria ser proibido, assim, radicalmente mesmo. E deveria ter essa conscientização. Se existe um procedimento definitivo que é liberado pela Anvisa, ele deveria ter o merecimento e o reconhecimento dele, para não trazer as pessoas para o medo e ir para alguma coisa que elas nem sabem. Entendeu? Cair em mãos aí desonestas. Doutora, o que você acha que as pessoas têm que saber, principalmente antes de fazer uma harmonização? Glútea, que você fala? Qualquer harmonização. Facial. Bom, primeiro de tudo, eu acho que a pessoa, para poder mudar ou para poder melhorar a sua autoestima, ela tem que estar muito consciente de que quer fazer aquilo. Correto? Primeiro de tudo. Sem dúvida. Sem dúvida. Não ir na conversa de um ou de outro, não ir em modismos. Querer melhorar porque já sente que aquilo incomoda ela, certo? Segundo, procurar bastante em relação ao procedimento. Ver como que é feito, como que é a anestesia, período de recuperação, para você não entrar numa fria, entre aspas, tá? Se o procedimento é invasivo ou não, certo? A harmonização, de uma maneira geral, é um procedimento muito tranquilo, tá? A harmonização facial é bem tranquila e a corporal exige ali um períodozinho de recuperação, mas ela também é tranquila, tá? Segundo, o profissional que está fazendo esse tipo de procedimento. Porque hoje, Vicente, existe uma ampla diversidade de pessoas que às vezes nem são profissionais realmente da área, mexendo com estética. E é onde a gente está tendo um aumento absurdo de intercorrências, às vezes de casos até de morte, com procedimentos estéticos, né? E casos que não deveria acontecer, certo? Então, o paciente tem que procurar um profissional gabaritado,
um profissional que conhece do procedimento, especializado na área e principalmente, que acompanhe ela no pós-procedimento. Eu sou extremamente chata com pós-procedimento. Eu acompanho meu paciente de perto, porque eu acho que quando a gente faz um tratamento médico em que a gente é abandonado, é a pior coisa. O profissional pode ser o melhor do Brasil. Você fica com uma imagem ruim dele, porque, poxa vida, cadê aquele cara que deveria estar aqui me perguntando se eu estou bem, se eu não estou? Te trata como mais um. Exatamente, não tem que ser assim. E outra, nós como médicos, a gente tem que ter um diferencial do que a gente faz, da forma como a gente atende. O nosso diferencial é o quê? É tratar o paciente até o final. E isso inclui o pós-procedimento, tá? Então, se você tiver uma intercorrência, por exemplo, numa harmonização facial, esse profissional, ele tem capacidade de tratar a sua intercorrência? Ele tem capacidade, por exemplo, de tratar, sei lá, uma intercorrência grave, vamos dizer, uma necrose do local? Uma isquemia? Tem ou não tem? Porque o único profissional que tem essa capacidade é o médico, certo? Não desmerecendo os outros profissionais, mas falando do quão é importante hoje você ter noção real de com quem você vai tratar. Porque quando você tem uma intercorrência grave em que esse profissional não sabe, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que te referenciar para um médico. Só que ele precisa de agilidade para poder detectar uma intercorrência grave e te referenciar rápido. Porque, por exemplo, uma necrose, ela se instala com 3 dias no máximo. Até 3 dias você consegue salvar aquele tecido, mas você precisa saber todos os sinais que te indicam para uma necrose. Entendeu? Por isso que tem que ser um médico especialista. Por isso que tem que ser um médico identificar o mais rápido possível. Exatamente. É aí que eu tô. É aí esse ponto. Não é só o tratar. Se acontecer alguma coisa, você tem respaldo. E aí para mim é o mais importante. O mais importante, né? São 2 toques então que a doutora Raquel, né, deixou e fica bem claro. Primeiro, se for fazer, né, não fique em dúvida, né? Pesquise bastante antes, né? E é claro, pesquise o profissional, veja se o profissional realmente é competente, né? Se ele tem, né, assim, a formação, se tem a competência para poder realizar um procedimento como esse em você. É o seu corpo, é a sua vida. Nós estamos falando de vida, né? São casos de intercorrência que podem acabar com a morte, né? Infelizmente, ainda tem profissionais que brincam com a vida das pessoas. E a gente não pode brincar. Doutora, mais alguma coisa? Quer deixar um recadinho aí para o público? Como o pessoal entra em contato com você através do Insta? Sim, o meu Instagram, pessoal, é @doutora-Raquel-Mamedes. E eu vou ter o prazer aí de esclarecer dúvida para vocês ali no Instagram, tá? O telefone está ali no link da bio do meu Instagram, tá bom? Eu atendo hoje na Skin Place, aqui em Goiânia, fica no setor oeste, e em Brasília eu atendo na Longevi. E será um grande prazer receber todos vocês ali para esclarecer dúvidas, para poder tratar, tá bom? Ou para poder dar uma palavra de carinho também. Facinho, ó. Raquel Mamedes, você entra lá no Insta, tá todas as informações. Obrigado mais uma vez, viu, doutora? Obrigada, Foi um grande Vicente. prazer. Um grande prazer estar aqui com você e eu espero que cada um de vocês leve aí tudo que eu falei no coração e que Deus toque cada um de vocês também. Abençoe todos vocês. Que Deus esteja com todos vocês. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, obrigado. Todos os dias, milhares de brasileiros têm os seus sonhos interrompidos. A falta de crédito, o nome sujo e a burocracia tiram a chance de recomeçar. Quantas histórias ficam paradas porque conquistar uma moto parece impossível? Para muitos, trabalhar e sustentar a família depende desta oportunidade que nunca chega. A Loca Vibe nasceu para mudar essa realidade. Aqui não tem burocracia, não tem consulta ao nome, tem acesso rápido, simples e justo a uma moto de qualidade pronta para rodar. Hoje já são 4.000 motos rodando em cidades espalhadas por todo o Brasil. Loca Vibe, mais do que alugar motos, nós abrimos caminhos para histórias de superação. Olha, minha gente, quando o assunto é confiança, proteção e credibilidade, a gente não brinca, não é verdade?
São 15 anos de história, 15 anos cuidando de pessoas, 15 anos compromisso com cada associado. A Solid nasceu com um propósito: proteger vidas, sonhos e conquistas. Hoje são milhares de famílias atendidas em todo o Brasil, com tecnologia e inovação de um jeito único de fazer diferente. Assistência 24 horas, soluções inovadoras e atendimento humanizado. Solid, são 15 anos de história, 15 anos de confiança. E você pode ter certeza, o futuro vai ser ainda maior. De frente, o oferecimento Loca Vibe, Solid, Clínica Dentária Ouro Dente.